Bom, pessoal, então vamos que vamos, já são 2:02, a gente pode ir começando. Primeiro, obrigado a todos pelo tempo novamente investido em aprender um pouco mais sobre o Fleetram, sobre o Elon, isso é excelente. Meu nome é Pedro Moura, eu sou Implementation Manager na Gurtam para os países do Cono Sul e para a América do Norte. E hoje a gente vai conversar sobre o nosso querido Fleetram, um dos aplicativos de nicho que a Gurtam oferece e que está integrado e desenvolvido em base ao Elon. E a gente pode passar a comentar um pouco sobre a agenda do dia de hoje. Então, primeiro a gente vai começar conversando sobre o Fleetram, depois quais são os seus elementos básicos e as configurações para que tudo funcione bem na frota do seu cliente final. A gente vai visualizar alguns resultados por meio do dashboard e por meio de alguns relatórios. E por último, como sempre, a gente vai ter aquela pequena sessão de perguntas e respostas. Lembrem-se que vocês podem enviar perguntas em qualquer momento pelo chat ou usando essa opção Q&A que aparece na parte inferior do Zoom de vocês e a gente vai responder todas elas no final da apresentação. Então, vamos lá. A gente já pode entrar direto no tema, que é falar sobre o Fleetram, por que vale a pena oferecer e do que se trata. Então, como eu comentei, o Fleetram é um aplicativo de nicho da Gurtam e ele está destinado principalmente para a gestão das etapas do serviço de manutenção. Ele se usa com maior parte, maiormente se utiliza para veículos, para unidades, mas o Fleetram também aplica para motoristas e para reboques. Então, eu acho essa parte do webinar um ponto bem importante porque representa uma oportunidade de negócio. Então, todas as frotas, sem exceção, precisam de manutenção. Então, com o Fleetram, a gente está oferecendo para o cliente final, principalmente, primeiro, a redução de custos. Então, o aplicativo ajuda a identificar os veículos que mais custos trazem para a nossa operação. Segundo, a redução de riscos. Então, por exemplo, imagina um cenário onde o seu cliente final é justamente uma empresa que trabalha com logística e é super importante para esse cliente que trabalha com logística saber qual é o estado do veículo antes de, por exemplo, ter o planejamento de uma grande entrega. É importante para ele saber qual é o estado de manutenção desse veículo. E terceiro, a oportunidade de atuar a tempo. Então, uma vez que a unidade cumpra certo intervalo de controle, por exemplo, certa distância percorrida ou certo intervalo de horas de motor, certa quantidade de horas de motor, o Fleetram vai nos avisar que a gente tem um serviço pendente para determinada unidade, para determinado motorista ou reboque. Bom, agora sim, a gente pode passar para a parte mais prática, a parte mais interessante, que é começar a falar sobre os elementos básicos para que o Fleetram funcione e a configuração de toda a operação para o cliente final. Então, a gente tem dois conceitos que a gente vai usar muito daqui para frente, que é a questão de intervalos e serviços. Então, é bem importante entender a diferença entre os dois. Então, o intervalo, como o nome diz, é um intervalo que controla a frequência de realização de um serviço de manutenção. Então, esse controle pode ser feito tomando em conta a quilometragem, horas de motor ou dias. Já um serviço é a tarefa de manutenção em si, então é a execução dessa determinada tarefa. Os serviços, eles podem ser criados automaticamente por meio de intervalos que controlam a cada quanto tempo, com que frequência esse serviço precisa ser criado, ou manualmente. É importante ter em conta que um serviço também sempre possui um estado associado, seja próximo, em andamento, ou realizado. Bom, agora eu vou compartilhar a tela do nosso querido CMS. Beleza? Então, quais são os primeiros passos para que eu possa oferecer Fleetram para o meu cliente? Bom, o primeiro passo é que você, no seu CMS, deve ter o Fleetram como aplicativo instalado na sua conta. Então, como é que a gente faz isso? Bom, vocês vão entrar no CMS de vocês com a conta principal, a gente vai fazer clique no nome do usuário que está logado, depois eu vou vir na opção que diz administrar apps e eu vou buscar na lista. Se na janela de instaladas o Fleetram aparecer na lista, beleza, já está instalado na sua conta e não tem problema. Se não aparecer na lista, eu tenho que vir em biblioteca, buscar entre os aplicativos que aparecem disponíveis Fleetram e fazer clique aqui em agregar. Uma vez que eu agrego, eu só confirmo a instalação fazendo clique em OK. E Fleetram vai ser um novo serviço para que você selecione nas contas dos seus clientes. Então, beleza. Deixa eu compartilhar uma nova tela. Beleza, acho que eu posso usar essa mesmo. Ok.
Então, já ativei e instalei o aplicativo na minha conta. Qual o próximo passo? Bom, o próximo passo seria ativar esse serviço na conta do seu cliente final. Então, nesse webinar, a gente está usando a estrutura de serviço recomendada pela Gurtam, que qual é? Bom, aqui eu tenho a minha conta principal, então imagine que aqui eu tenho a conta principal da empresa de vocês, o nome da sua empresa aparecerá aqui. Depois a gente tem a conta admin, que geralmente é o nome da sua empresa, com o underline MGR, de manager, de administrador. E embaixo da conta manager, eu deveria começar a criar as contas dos meus clientes finais. Então, a gente vê que aqui eu tenho a conta do cliente final BR e sua conta superior é a IoT Solutions MGR, que é a nossa conta admin. Então, aqui a gente está seguindo a estrutura recomendada pela Gurtam. Beleza. Então, seleciono a conta do meu cliente final. Eu venho na janela Serviços. E eu vou buscar dois serviços. Dois serviços precisam estar ativos. São eles. Um que diz aplicativos Fleetram, que é esse, e outro que diz somente Fleetram, que eu vou encontrar um pouco mais abaixo, esse aqui, Fleetram. Qual a diferença entre os dois? O primeiro serviço, o que diz aplicativos, dois pontos, e o nome do aplicativo, só permite que o seu cliente final visualize o aplicativo na galeria de aplicativos no Elon. O segundo serviço, aquele que só dizia Fleetram, ou vale para qualquer outro aplicativo, vai estar o nome dele lá sozinho, permite que realmente ele faça login e utilize o aplicativo. Essa é a diferença entre os dois. Então, a gente precisa que os dois estejam ativos. Beleza. Depois, qual o próximo passo? Ok, já instalei o aplicativo, já ativei os serviços do Fleetram na conta do meu cliente. O que eu tenho que fazer depois? Depois você vai precisar entrar no Fleetram utilizando, de novo, a sua conta principal. Então, aqui eu fiz login no Fleetram utilizando a minha conta principal, a conta principal da minha empresa com o Elon. Então, eu vou vir na janela Ativação e vai aparecer uma árvore com todas as contas dos seus clientes finais. É importante que, ao lado da conta do seu cliente final, apareça a opção que diz Frota Ativada. Então, imagine uma frota aqui como se fosse o recurso que a gente tem lá no Elon. A frota ativada quer dizer que eu tenho uma caixa onde eu vou guardar tudo que meu cliente crie dentro do Fleetram e ele vai poder entrar no sistema para utilizar. Se a frota dele está desativada, ele não vai poder usar, não vai poder entrar, não vai poder guardar nada dentro dessa caixa, por ende, não tem sentido, ou seja, simplesmente para bloquear o acesso e o uso dele do Fleetram. Então, por isso, eu quero que meu cliente use, eu entro com a minha conta principal e ativo a frota para ele. Beleza. Depois disso, quais são os próximos passos? Bom, seu cliente já pode utilizar o Fleetram, ou você pode entrar na conta dele para configurar tudo para ele. Então, ele pode entrar ao Fleetram de duas formas, ou simplesmente fazendo login via fleetram.elon.com, ou eu posso diretamente entrar pelo Elon. Então, aqui no Elon, faço clique no aplicativo que eu quero entrar, uma nova janela vai se abrir e ele não vai precisar nem indicar nome de usuário e senha de novo, senão que isso já é automático e sincronizado com o Elon. Então, basicamente, assim ele vai acessar o Fleetram. Beleza. Então, a gente já viu que o Fleetram tem duas interfaces. Eu tenho a interface administrador, que é quando eu entro com a minha conta principal para ativar as frotas para os meus clientes finais, e depois a minha interface do usuário, que é o que o cliente final vai visualizar quando ele entrar no Fleetram. Então, uma vez que seu cliente entra no Fleetram, essa é a primeira visão que ele vai ter, um resumo, um dashboard com um resumo da frota dele. A gente pode falar disso aqui mais tarde, mas a gente ainda tem um outro passo importante para começar a trabalhar com o sistema, que é, eu tenho que fazer clique no nome do usuário que está logado aqui no Fleetram, depois eu venho em administração e venho na janela que diz unidades da frota. Para que serve essa opção? Imagina que seu cliente tem 1000 unidades lá na sua conta do Elon, mas ele só quer fazer a gestão de serviços de manutenção para 100 delas. Então, ele tem que vir aqui em unidades da frota e selecionar quais dessas 100 unidades ele quer fazer essa gestão de serviços. Por isso que é importante que aqui na lista da direita eu tenho acesso a todas as unidades, motoristas ou reboques que eu tenho disponível na minha conta e se eu me interessar e se eu quiser fazer a gestão desse motorista, dessa unidade ou desse reboque, eu simplesmente o seleciono, nesse caso é um motorista que se chama Pedro, e passo para a lista da esquerda. Uma vez que eu passo ele para a lista da esquerda, beleza, já está valendo, eu já posso criar intervalos de serviço ou serviços para esses objetos que eu selecionei aqui. A gente pode filtrar quais são os que aparecem na lista, utilizando essas opções aqui em cima. Salvo e ok. Excelente. Bom, agora que eu já selecionei com quais objetos eu quero trabalhar no Fleetram, agora sim, a gente pode começar a configurar tudo para esse cliente. Então, como a gente tinha dito no começo, o resumo é a primeira tela que ele vai ver no Elon e ele vai ter acesso basicamente a um dashboard, estatísticas sobre o serviço dele com o Fleetram. Então, aqui do lado esquerdo eu tenho minhas unidades em serviço. Então, por exemplo, eu sei que eu tenho uma unidade que tem um serviço próximo, 2 unidades que têm serviços atrasados e uma unidade que tem um serviço em andamento nesse momento. Depois eu posso ver por tipo de objeto, então,
unidades, motoristas e reboques, quantas eu tenho ativas e quantas dessas ativas estão em serviço. Do lado direito, eu tenho um quadro que me indica o custo. Então, no Fleetram é possível indicar qual o custo de cada serviço de manutenção para depois obter estatísticas sobre qual é a unidade mais cara na minha operação. Então, aqui eu tenho custos relacionados a serviços de manutenção e custos relacionados a combustível, porque depois a gente vai ver que no Fleetram eu também posso fazer essa gestão de abastecimentos para a minha frota. Na parte inferior, eu tenho acesso a gráficos de custo total e de quilometragem ou horas de motor. Bom, agora sim a gente pode começar revisando cada uma das janelas e começar com a nossa configuração real. Então, a primeira que a gente vai ver é essa que diz unidades da frota. Então, aqui a gente vai visualizar todos os objetos que eu tenho disponível. É possível filtrar o tipo de objeto, de novo, que eu estou visualizando, aqui no canto superior esquerdo. Então, como eu tinha comentado, o Fleetram serve para a gestão de unidades, motoristas e reboques. E vocês se perguntam, como eu faço a gestão de manutenção por um motorista? Nesse caso, seria, por exemplo, imagina que você tem um motorista que tem uma licença de dirigir que vence a cada 5 anos. Bom, eu posso criar um intervalo para controlar o vencimento da documentação dos meus motoristas. Então, por isso que, no primeiro momento, pode parecer estranho, mas é possível, sim, fazer a gestão e controle de motoristas e reboques também. Bom, então, nessa tabela a gente tem dados importantes sobre a frota. Então, de qualquer objeto que eu tenha selecionado aqui em cima. É importante ter em conta que os valores que a gente vê nas colunas de quilometragem e horas de motor são resgatados diretamente desde o Elon. Então, dependendo do contador de quilometragem e horas de motor da minha unidade no Elon, eu vou ter essa informação aqui no Fleetram também. Eu posso fazer clique sobre alguns dos meus objetos para encontrar mais detalhes sobre eles. Então, por exemplo, ao clicar sobre essa unidade, eu descubro o seguinte: no lado esquerdo, a gente tem os dados de quilometragem e no centro a gente tem os dados de horas de motor. Qual é a diferença entre total e atual? Bom, para ambos, para quilometragem e para horas de motor. Total será sempre o valor total de quilômetros ou horas de motor que essas unidades tenham no Elon. Então, aqui eu sei que essa unidade tem 19.650 quilômetros. Atual é um acumulado desde que a unidade foi adicionada e que eu comecei a fazer a gestão dela no Fleetram. Então, por exemplo, essa unidade foi ativada no sistema há 35 quilômetros atrás. Como a gente tinha conversado anteriormente e como a gente visualiza nesse lado direito, eu posso fazer toda essa gestão de custos de manutenção para as minhas unidades. Por isso que agora a gente vai falar um pouco sobre a biblioteca de gastos, antes de criar abastecimentos, intervalos e serviços. Então, vou fazer clique de novo aqui no nome do usuário que está logado no canto superior direito e vou vir na opção Biblioteca de Gastos. Então, para eu indicar quais são os custos relacionados às minhas manutenções, eu posso fazer isso de duas formas, manualmente ou individualmente em cada serviço que a gente vai criar. Então, como o nome já diz, a biblioteca de gastos vai ser uma lista com todos os materiais que vão ser utilizados e seus respectivos custos. Também é possível registrar o custo de mão de obra e de combustível. Então, ao criar o serviço, eu não vou precisar indicar individualmente para cada tarefa que eu realizo, senão que eu vou recuperar o dado direto aqui da nossa biblioteca de gastos. Então, a gente pode fazer um exemplo. Vou fazer clique em adicionar. Eu tenho que indicar qual o nome do meu item. No meu caso, poderia ser, por exemplo, filtro do ar-condicionado. Seleciono que tipo de item é esse, pode ser substituição ou trabalho para mão de obra, nesse caso vai ser substituição, e vai custar R$10. Faço clique em salvar, beleza, já tenho um novo item registrado na minha biblioteca. Se eu tiver um arquivo Excel com todos os dados dos produtos e os seus custos, seus respectivos custos, eu também posso importar por meio dessa opção para evitar o trabalho manual, né, de registrar cada um deles. Então, vou compartilhar minha tabela no Excel. Vou compartilhar toda a minha tela, assim fica mais fácil. Beleza. E agora a gente pode vir aqui na nossa tabela gastos. Bom, então, é importante ter em conta que o Fleetram, para importação, e a gente vai falar sobre importação em vários elementos, para evitar esse trabalho manual, eu não tenho um modelo pré-determinado, ou seja, eu não tenho uma tabela que o Fleetram diga aqui. Eu só aceito se tal coluna estiver à esquerda, se a próxima coluna for tal, enfim, não existe um modelo pré-determinado. E eu também não preciso colocar o título sobre cada uma das minhas colunas. Eu simplesmente preciso de uma tabela que minimamente tenha todos os campos obrigatórios. A gente viu que para criar um serviço, os campos obrigatórios eram o nome, o tipo e o preço.
Então, foi isso que eu fiz aqui. Então, eu tenho 3 itens, seus tipos e seu preço. Então, para importar, eu faço o seguinte, volto lá no Fleetram, faço clique nessa opção, vou selecionar minha tabela de gastos, faço clique em OK para confirmar, e o Fleetram me abre essa nova janela. Então, a primeira coisa que eu tenho que falar para o sistema é, o que significa essa coluna? Essa coluna significa gasto, o nome do item. Depois, eu tenho uma nova coluna que indica o tipo. E, por último, uma coluna que indica o custo. Agora, eu posso ativar essa opção para eliminar a linha que eu tinha no meu Excel com os custos. Com os custos não, perdão, com o título. Agora, eu faço clique em salvar. Importado corretamente 3. Perfeito. E agora, a minha biblioteca de gastos foi atualizada. Bom, a biblioteca também possui uma segunda aba, se chamar combustível, que nos permite registrar o preço por litro de um determinado tipo de combustível. Esse dado vai ser usado futuramente pelo sistema para calcular o custo total do abastecimento. Então, a gente pode fazer um exemplo, fazer clique em adicionar. Eu dou um nome para o meu tipo de combustível, então poderia ser, por exemplo, gasolina comum. E o preço em litros. Tá caro, né? Então, vamos 5,30 mais ou menos. Faço clique em salvar. Beleza, então aqui na minha biblioteca de gastos eu também já tenho o custo por litro por tipo de combustível. Bom, já que a gente está falando sobre combustível, a gente pode passar para a nossa próxima janela de abastecimentos. Então, se eu fizer clique aqui nessa janela, eu vou ver todos os abastecimentos que já foram registrados previamente, e essa ferramenta é muito similar, para aqueles que já usam, ao registro de eventos de abastecimento no Elon. Então, é bem similar e eu também posso oferecer ao meu cliente numa interface mais simples aqui no Fleetram. Então, a gente pode fazer um exemplo. Então, eu vou fazer clique em criar abastecimento. Para o cadastro, a gente tem alguns dados obrigatórios. Então, primeiro, qual foi a data do abastecimento? No meu caso, ontem. Seleciono qual unidade, poderia ser caminhão 1. Se eu considerar necessário, eu posso indicar qual era o motorista que estava dirigindo no momento do abastecimento. O tipo de combustível, e aqui notem que ele vai pegar lá da minha biblioteca de gastos, então a gente pode usar, por exemplo, a nossa gasolina comum, e aqui eu indico qual o volume do abastecimento. Se eu quiser, eu posso colocar uma descrição, indicar a localização do posto de gasolina, por exemplo, e também anexar a fatura desse abastecimento. Vou fazer clique em criar, e beleza, o abastecimento já foi criado. Bom, agora sim, a gente pode começar a falar sobre os intervalos. Bom, então, como a gente viu no início, os intervalos são usados para controlar a frequência com que uma tarefa de manutenção deve ser realizada na minha unidade. Então, nessa janela, a gente já vai encontrar todos os intervalos que foram criados, e esse botão roxo aqui em cima me permite criar um novo intervalo. Então, vou fazer clique aqui. Eu tenho que, primeiro, indicar um nome para o meu intervalo, e nesse caso vai ser substituição do filtro, do filtro de ar-condicionado. Se eu quiser, eu posso indicar uma descrição, agora não é necessário. E depois eu tenho que indicar como será feito esse controle, por quilometragem percorrida, por horas de motor ou por hora. Nesse caso, poderia ser dias, na verdade. Então, no meu caso, vai ser por quilometragem. Então, eu quero que o sistema me avise e crie um novo serviço para que eu troque o filtro do ar-condicionado sempre que o meu veículo percorrer 30 mil quilômetros. Então, eu vou ativar essa opção por quilometragem, coloco a frequência em que eu quero que esse serviço aconteça, no nosso caso, 30 mil quilômetros, e a gente vê que ao lado aparece uma opção que diz aviso prévio. Para que serve essa opção? Bom, o sistema vai criar um novo serviço, os intervalos servem para criar serviços, quando a unidade cumpra com um determinado intervalo, nesse caso, quilometragem. Só que eu posso criar um serviço com antecedência para que eu já saiba quais são os próximos serviços que eu vou ter e para que eu possa preparar a oficina, custos, materiais, etc. Então, nesse caso, eu vou colocar um aviso prévio de, por exemplo, 100 quilômetros. Isso significa que o meu serviço de substituição do filtro de ar-condicionado para alguma unidade que eu vou selecionar posteriormente vai ser criado 100 quilômetros antes que ela atinja 30 mil quilômetros percorridos. Beleza. Aqui é importante ter em conta que eu posso indicar um tipo de intervalo ou todos. Então, eu posso fazer esse controle por horas de motor, por dia, tudo junto.
o serviço será criado ao primeiro que for atingido. Então, por exemplo, se eu colocar que eu vou controlar esse intervalo por quilometragem em 30 mil quilômetros e por horas de motor em 1.000 horas de motor, bom, se o veículo chegar primeiro a 1.000 horas de motor, eu crio o serviço. Se o veículo chegar primeiro a 30 mil quilômetros percorrido, eu crio o serviço. Então, eu posso usar todos de uma vez sem nenhum problema. Beleza. Depois a gente tem uma nova guia, que é gastos, que basicamente é o que a gente já tinha visto. Eu posso indicar quais são os gastos associados a esse serviço que será criado. Então, eu posso fazer clique em adicionar, ou eu posso adicionar manualmente, escrevendo e colocando o custo, ou eu posso selecionar algum da minha biblioteca. Então, nesse caso, eu poderia, como é um intervalo de substituição do filtro do ar-condicionado, eu vou selecionar a opção filtro do ar-condicionado para que o custo apareça já aqui. R$10, uma substituição. Se eu quisesse, eu poderia vir aqui, adicionar, coloco outro, posso criar manualmente, então, por exemplo, mão de obra por esse trabalho, tipo, trabalho, custo, não sei, vai custar R$100 a mão de obra. Beleza. Ok, já tenho os dois custos adicionados ao meu intervalo. Próxima opção, unidades vinculadas. Então, aqui em unidades vinculadas, eu tenho que selecionar a quais veículos eu quero controlar essa substituição do filtro do ar-condicionado. Então, na lista da direita eu tenho todos os meus veículos disponíveis e eu tenho que passar eles para a lista da esquerda. Então, se eu quiser controlar a substituição do filtro de ar-condicionado para o caminhão 1 e para o caminhão AP, eu seleciono os dois, passo para a lista da esquerda e beleza. O intervalo já está valendo para ambos. Importante. Essa opção que aparece aqui, próximo serviço, está indicando que esse serviço de substituição do filtro de ar-condicionado só vai ser criado para essas unidades em 30 mil quilômetros, que foi o que a gente indicou anteriormente. Mas pode ser que essa unidade tenha realizado esse serviço e já tenha percorrido 15 mil quilômetros desde a última troca de filtro que foi realizada. Ou seja, eu não quero esperar 30 mil quilômetros, senão eu deveria esperar somente 15, porque essa unidade já percorreu 15 mil quilômetros desde a última vez que eu troquei o filtro dela. Então, eu posso fazer clique nesse lápis e posso indicar qual foi a última vez que esse serviço foi realizado para essa unidade. Então, por exemplo, essa quilometragem que aparece aqui, sombreado, é a quilometragem atual dessa unidade. Então, eu poderia colocar, por exemplo, quando foi a última vez que eu realizei uma troca de filtro para essa unidade. Então, vou colocar, por exemplo, 4.638 quilômetros, vou atualizar, salvar, e a gente vê que eu já tenho uma redução. Ou seja, meu próximo serviço vai ser realizado em 24 mil quilômetros e já não em 30. Então, essa é uma opção importante para que o sistema não comece a contar de zero. Bom, para salvar tudo bem simples, clico aqui em cima de novo em criar intervalo. Beleza, a gente já tem o nosso intervalo criado e na lista eu tenho acesso a todos os intervalos que já foram criados, a frequência de cada um, seja em dias, quilômetros ou horas de motor, o tempo de antecipação em que eu vou ser avisado e quantas unidades eu tenho vinculado a cada um desses intervalos. Os intervalos, eles também podem ser importados, como a gente fez com a biblioteca de gastos. A lógica aqui é exatamente a mesma que a gente seguiu para os itens, mas a gente pode ver um exemplo para evitar esse trabalho manual e que tudo fique super claro. Então, novamente, tem uma nova tabela Excel, que se chama intervalos, e mesma coisa, não tenho nenhuma ordem específica de colunas, não preciso dessa linha com o título, eu só preciso preencher os dados obrigatórios para a criação de um intervalo, que são os que a gente viu agora. Primeiro, eu preciso do nome do intervalo, quais são os objetos de serviço que o terão atribuído, ou seja, quais unidades esse intervalo vai valer, a última vez que essa unidade realizou esse serviço e o tipo de intervalo. Então, aqui eu tenho 365, que representa 365 dias. Beleza, então tenho nossa tabela. Notem que aqui eu tenho uma data errada. Então, a última vez que realizou o serviço, eu coloquei 6 de abril de 2022. Isso está errado, só para a gente ter como um exemplo para corrigir lá no Fleetron. Beleza, mesma coisa. Faço clique aqui nessa opção para importar. Seleciono a minha tabela Excel, intervalos. Ele me pergunta qual formato de data que eu utilizei lá no meu Excel. No meu caso, eu utilizei pontos. Mas se você, por exemplo, fez a separação utilizando espaço ou tracinho, eu seleciono aqui. Então, no meu caso, é essa mesmo. Ok? Beleza, ele já me importou os intervalos. Vou ativar essa opção para eliminar a primeira linha. E agora eu indico qual o significado de cada uma das colunas. Então, a primeira coluna é o nome do intervalo.
A segunda coluna são os objetos de serviço. Então, a quais unidades esse intervalo vai valer, para quais. Essa seria a última vez que essa unidade realizou o serviço. E aqui ele me traz 3 opções. Eu indiquei quilometragem, horas de motor ou data. No nosso caso, o controle desses intervalos está sendo realizado por datas. Então, último serviço, data. Mesma coisa na última coluna. Ele me pergunta, cada quanto eu quero realizar esse serviço para as minhas unidades? Então, eu venho aqui e seleciono por tempo em dias. Salvo. Ok. Sim. Ele me diz que um foi importado corretamente e que a gente teve o erro em outro. Por quê? Porque foi aquela data que a gente indicou errado no meu Excel. Eu não preciso voltar no Excel e corrigir. Eu simplesmente faço clique no lápis, edito e vai tudo funcionar bem. Salvar. Beleza. Foi importado. E já aparecem os serviços que nós importamos aqui. Beleza. Agora sim, a gente pode falar sobre serviços. Então, de acordo a tudo que a gente conversou antes, os serviços são as próprias tarefas de manutenção. Elas podem ser criadas automaticamente por meio de intervalos que controlam a frequência de execução ou manualmente por meio desse botão. Então, imagine um cenário onde um dos meus veículos teve que fazer um reparo de emergência porque furou o pneu, por exemplo. Bom, então, isso, na verdade, seria um serviço diretamente, ou seja, eu não tenho que criar um intervalo para isso, porque esse serviço deve ser realizado hoje. Eu não quero controlar nenhuma frequência para esse evento que aconteceu com um dos meus veículos. Então, a gente vai fazer clique em criar serviço e a gente pode seguir o mesmo exemplo. Bom, então, um serviço sempre tem um estado. Então, tem que indicar qual o estado desse serviço. No nosso caso, ele está em andamento. E a data vai ser hoje, porque o pneu furou hoje. Beleza. Depois eu indico um nome para o meu serviço e eu vou colocar troca de pneu. Posso indicar uma descrição se considerem necessário, nesse caso não. Depois eu seleciono para que tipo de objeto eu estou realizando esse serviço, para uma unidade ou para um motorista, que são os que eu tenho agora. Aqui também poderia ter reboque. Nesse caso foi para uma unidade e eu vou selecionar a minha unidade que se chama exemplo de treinamento. Beleza. Notem que aqui quilometragem e horas de motor são preenchidos automaticamente de acordo ao computador que eu tenho lá no Elon. E por último, eu tenho um campo personalizado que me diz oficina, ou seja, onde eu realizei esse serviço de manutenção. Isso é um campo personalizado e nós podemos adicionar campos extras, caso seja necessário para a operação do cliente. A gente já vai ver isso mais tarde. Então, no meu caso, foi na oficina do Zé. Se eu quiser, eu posso anexar arquivos também com a fatura, mas aqui no nosso exemplo, isso não é necessário. Beleza. Depois eu vou passar para a nossa próxima aba de gastos e mesma coisa de sempre. Eu vou adicionar quais são os gastos relacionados a esse serviço. Então, adicionar. Bom, foi uma troca de pneu, então tem um gasto que se chama pneu e a mão de obra foi grátis porque nós conhecíamos o Zé. Eu vou fazer clique em criar serviço. Beleza, beleza, o nosso serviço já foi criado. Algo muito importante de comentar sobre a criação de serviços é que eu posso associar esse... ainda que não aparece disponível. Ok. Beleza. Ok. E nosso serviço aparece criado aqui, troca de pneu. Excelente. Bom, nessa tabela a gente vê, novamente, todos os serviços que nós temos criados ou que já foram completados. É importante que a gente precisa filtrar aqui pelo estado do serviço. Então, por exemplo, esses são os meus serviços próximos, esses são os serviços em andamento, então o nosso aparece aqui, a nossa troca de pneu, que está acontecendo no dia de hoje. E no arquivo eu teria os nossos serviços que foram rejeitados ou os nossos serviços que foram realizados. É importante ter em conta que, assim como os intervalos e como os itens que a gente colocou na nossa biblioteca de gastos, eu também posso importar serviços fazendo clique nesse botão, e a lógica é exatamente a mesma da que a gente já viu até agora. Ok, agora, antes de visualizar os resultados em relatórios e no dashboard, a gente pode voltar aqui em unidades da frota e comentar algo importante. Então, ao clicar sobre um objeto, eu também tenho acesso às abas de abastecimento, serviços e intervalos vinculados. Então, eu posso ver
tudo isso que a gente conversou até agora diretamente para uma unidade em específico. Eu também tenho acesso a criar um abastecimento para essa unidade e criar um serviço direto para essa unidade desde a janela unidades da frota. Bom, agora sim, a gente chegou no momento de visualizar resultados da nossa operação e a gente pode conversar um pouquinho sobre a seção de relatórios, que é bem interessante. Então, existem vários tipos de relatórios, é uma lista bastante interessante, inclusive eu posso executar relatórios também pelos campos personalizados que nós criamos, e a gente já vai criar um, que no nosso caso era por oficina, para ver quais foram os serviços, por exemplo, que foram realizados em tal oficina. Bom, no nosso caso, a gente pode executar um relatório, por exemplo, por intervalo. Posso colocar aqui o estado que eu quero ver no meu relatório. Poderia ser, por exemplo, eu quero saber quais são os serviços que estão atrasados. Seleciono os meus elementos, no caso, os intervalos. E posso executar. Vamos ver se a gente tem um resultado. Beleza, então eu sei que aqui eu tenho 2 serviços que já estão atrasados. Ambos são de limpeza e um está atrasado por 14 dias e outro está atrasado por 7 dias. Os relatórios eles podem ser exportados em Excel fazendo clique nessa opção. Algo interessante sobre os relatórios também é que eu posso agrupar essa informação. Então, por exemplo, aqui eu executei um relatório por intervalo e eu tenho 6 intervalos selecionados. Ou seja, imagina que eu tivesse serviços atrasados em todos eles. Então, está atrasada a limpeza, que aparece no relatório, está atrasada a higienização do ar-condicionado, a revisão de 10.000 quilômetros. Nesse caso, eu posso selecionar um agrupamento por intervalo para visualizar essa informação de uma forma mais organizada. No nosso caso, só aparece agrupado por intervalo de limpeza, porque é o único que possui serviços atrasados. Mas acho que vale a pena explorar todos os tipos de relatório que o Fleetram oferece e conhecer um pouquinho mais do que o seu cliente precisa e oferecer para ele de acordo com as possibilidades do aplicativo. Bom, agora, lembrando, pessoal, que vocês podem já começar a deixar suas questões e dúvidas no chat, na seção Q&A, para o final. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os parâmetros do usuário. Então, de novo, vou fazer clique no nome do meu usuário para ver o menu do usuário. Eu venho na opção que diz configurações do usuário e aqui eu tenho configurações bem simples. Então, basicamente, idioma, formato de data e de hora. Algo importante aqui é a questão das notificações. Então, a gente vai ver daqui a pouco que as notificações no Fleetram não são como no Elon, que nós precisamos criá-las, senão que as notificações online são automáticas. Então, basicamente, aqui nos parâmetros do usuário, nas configurações do usuário, eu só tenho que indicar qual tipo de notificação eu quero receber. Então, aqui no meu caso, eu tenho todas. E, se eu quiser ver as notificações, eu faço clique nesse sino, que quando tem uma nova notificação fica vermelho, e visualizo a notificação que chegou para mim. Então, aqui, no caso, eu tenho uma notificação de serviço atrasado, o serviço é limpeza e está atrasado por 14 dias. Ele me dá uma opção de vá para serviço, para que eu visualize o serviço que eu tenho atrasado, para, por exemplo, mudar de estado e colocar que o serviço está em andamento. Então, se eu começo a realizar o serviço, eu venho no serviço e troco ele de próximo, porque agora ele está atrasado, para em andamento, por exemplo. Eu também tenho a possibilidade de rejeitar o serviço, mas, nesse caso, eu coloquei que eu estou realizando, faço clique em salvar, e beleza, ele já foi salvo. E já aparece aqui na nossa lista como em andamento. Interessante sobre os serviços é que, se eu quiser, eu posso fazer isso de uma forma mais rápida. Simplesmente passando o mouse sobre o serviço que eu quero trabalhar, vindo até os 3 pontos, e marcar como finalizado ou como rejeitado. Então, como eu coloquei que ele está em andamento, eu já posso marcar como finalizado. Já realizei o serviço. Beleza, excelente. Bom, agora sim, a gente pode passar para a nossa última sessão, falando sobre a administração, que possui algumas opções interessantes e que alguns clientes mais específicos podem chegar a necessitar. Então, a gente vai fazer clique em administração. E aqui a gente tem uma série de guias. A primeira guia é direito de acesso, ou seja, imagine que o meu cliente final, BR, que é essa conta que nós estamos trabalhando agora, possui 10 funcionários, 10 colaboradores. Cada um dos colaboradores possui um login e senha para entrar no Elon. Bom, eu também posso dar acesso a esses colaboradores à minha frota aqui no Fleetram. Então, por exemplo, eu tenho um usuário que se chama colaborador 1. Bom, se eu quiser, eu posso dizer, o colaborador 1 vai entrar no Fleetram, ele vai poder ver os intervalos, ele vai poder ver os serviços, ele vai poder ver o arquivo.
mas em nenhum momento ele vai poder editar os intervalos, por exemplo, em nenhum momento ele vai poder editar os serviços, eu não quero que ele veja as notificações, então deixo desselecionado. Então, basicamente, a janela de direitos de acesso me permite dar controle sobre a minha frota a outros usuários que eu tenha lá no Elon. A gente já conversou sobre a guia Unidades da Frota, que é onde eu seleciono as unidades que eu quero fazer a gestão de serviços aqui no Fleetron. A gente pode passar para configurações da frota, onde nós temos opções básicas relacionadas a nome da frota, fuso horário, moeda, quilometragem e combustível, porque as unidades métricas podem mudar dependendo do país. Depois nós temos uma guia de notificações, e é estranho, porque eu falei que aqui a gente não precisa criar notificações. É correto, a gente não precisa criar notificações online, mas pode ser que seu cliente queira receber uma notificação por e-mail, por exemplo. E nesse caso, a gente pode criar a notificação aqui. Então, vou fazer clique em nova configuração. Eu vou dar o nome da minha notificação, que vai se chamar, por exemplo, novo estado no serviço. Qual é o objetivo dessa notificação? Que alerte para o meu cliente sempre que exista uma alteração no estado de algum serviço. Por exemplo, se o serviço está atrasado e eu coloquei que agora ele está sendo realizado, eu quero que o meu cliente seja notificado via e-mail por isso. Aqui eu seleciono como o cliente vai ser notificado, nesse caso a gente está usando e-mail, mas isso pode depender do que o cliente precise. Eu posso enviar uma solicitação a um servidor externo, ou eu posso enviar uma notificação por Telegram. No caso, eu vou colocar o endereço do destinatário, então vou colocar, por exemplo, pedro@gurtam.com, e qual vai ser o assunto do e-mail? Vai ser novo estado de serviço. Eu posso adicionar outros destinatários, não é nosso caso, e aqui ele me pergunta, para que objetos do sistema eu quero enviar essa notificação? Para todas ou alguma em específico? Se eu quiser em alguma em específico, eu faço clique em selecionar e seleciono quais delas ativarão a notificação. Eu também posso enviar notificações por intervalos. Então, qualquer unidade que esteja vinculada a certo intervalo vai receber a notificação. No nosso exemplo, eu quero que todas as unidades possam ativar a notificação. Ou seja, sempre que houver uma mudança no estado do serviço de alguma unidade, o meu cliente vai receber esse aviso por e-mail para qualquer uma delas. Depois aqui eu tenho que selecionar quais são os estados que eu estou tomando em conta nessa notificação. No meu caso, eu quero qualquer estado. Então, sempre que houver uma alteração, eu quero que ele receba. Então, seleciono todos. E agora eu coloco o texto, que ele vai receber no corpo do e-mail. Então, por exemplo, prezado, e eu vou usar uma etiqueta que aparece aqui embaixo, que se chama nome do objeto de serviço, ou seja, na hora da ativação da notificação, essa opção que aparece aqui em roxo, essa expressão que aparece aqui em roxo, vai ser substituída pelo nome da unidade real que ativou essa notificação. Ou então poderia ser a unidade, possui um serviço, e eu vou usar a etiqueta nome do serviço, que vai ser substituído pelo nome do serviço que essa unidade tem pendente, ou que essa unidade começou a realizar, depende do estado que esse serviço tenha. Com estado, e a gente vai usar a etiqueta que diz estado. Assim, ele vai receber um e-mail dizendo, por exemplo, a unidade tal possui um serviço tal, por exemplo, limpeza, com estado atrasado, e assim ele receberia a notificação. Bom, se eu quiser, eu posso salvar ou posso enviar um teste para o meu e-mail. Nesse caso, a gente só vai salvar e beleza, nossa notificação já está criada e já vai funcionar e ser enviada para o nosso cliente sempre que houver alguma alteração aqui nos estados dos serviços. Depois a gente tem uma segunda opção que diz relatórios por e-mail. Então, lá no Elon a gente já conhece isso, e no Elon a gente trabalha com isso como se fossem tarefas. Então, as tarefas no Elon servem para executar ações de forma automática. No Fleetron funciona da mesma forma, ou seja, eu posso dizer para o sistema que eu quero que um relatório semanal seja enviado para o meu cliente. Como que eu faço isso? Bom, faço clique em nova configuração, dou um nome, então, envio de relatório. Qual vai ser o relatório que eu quero executar? Então, aqui eu vou preencher basicamente o que nós preenchemos para executar um relatório manualmente aqui no Fleetron. Então, a gente pode usar o mesmo exemplo. No nosso caso, era por intervalo. A gente seleciona o estado, ou seja, no nosso caso vai ser atrasados, porque eu quero que ele receba um relatório por e-mail com todos os serviços que estão atrasados. Seleciono para quais elementos esse relatório vai ser executado. Como o tipo do relatório é por intervalo, meus elementos são intervalos. Então, vou selecionar todos.
e eu quero que ele receba isso uma vez por semana e que isso comece no dia de hoje. Ou seja, hoje e em uma semana, e todas as semanas, ele vai receber um relatório por e-mail. Aqui eu coloco o destinatário. E minha configuração de relatório por e-mail já está criada. Só faço clique aqui em salvar e vai funcionar bem. Por último, nós temos os campos personalizados, que é o que nós tínhamos conversado anteriormente. Então, sempre que eu estou criando um serviço, nós temos certos dados para preencher. Se eu quiser, eu posso criar novos campos, dependendo do que o meu cliente precisa. No nosso caso, nós criamos um campo que se chamava oficina, para saber em qual oficina esse trabalho de manutenção foi realizado. Então, dependendo do que seu cliente precisar, a gente pode vir aqui em campos personalizados e adicionar uma nova configuração. Eu só preciso indicar qual vai ser o nome do campo. Então, poderia ser, por exemplo, mecânico. Então, sempre que eu criar um novo serviço, eu vou ter um campo disponível para que eu indique qual o nome do mecânico que realizou isso. Poderia ser, por exemplo, número da fatura, enfim. Depende do que o cliente precisa. Salvo. E funcionando. Ok. Agora sim, a última opção que a gente vai ver é a migração de dados entre o módulo de manutenção do Yellow e o Fleetram. Então, eu sei que alguns de vocês utilizavam esse módulo de manutenção do Yellow. Então, se nós viermos aqui no Yellow, na conta desse mesmo cliente, nós temos algumas unidades disponíveis. Eu vou fazer clique para abrir as propriedades da unidade. E nós temos também no Yellow um módulo similar para o controle de intervalos, ou seja, a cada quanto tempo um serviço, uma tarefa de manutenção precisa ser realizada. Então, se eu entrar nessa guia que diz manutenção, eu também posso criar intervalos de manutenção e o Yellow vai fazer esse controle. Só que o Fleetram, possui uma interface mais simples para o cliente e cada vez mais está sendo atualizado e possui novos features. Então, acho importante que vocês conheçam que, se alguém utiliza hoje o módulo de manutenção do Yellow e tem interesse em transferir tudo isso para o Fleetram, não se preocupa, não tem que fazer tudo isso manualmente, eu posso fazer essa migração de dados. Então, por exemplo, nessa unidade eu tenho um intervalo criado e nessa última unidade, intervalo de treinamento, eu acredito que também tem um intervalo criado. Beleza. Se eu quiser transferir tudo isso para o Fleetram e criar intervalos lá de forma automática, eu venho aqui no Fleetram, eu estou dentro da minha guia de administração ainda e eu vou fazer clique nessa opção, migrar dados. Aqui já aparecem todos os intervalos que eu tenho criado lá na minha conta do Yellow, independente da unidade em que esse intervalo esteja criado. Então, eu posso simplesmente selecionar todos e fazer clique em migrar, e esses intervalos também serão criados aqui no Fleetram. Então, para que vocês saibam que se hoje trabalham com Yellow e têm interesse em conhecer um pouquinho mais sobre o Fleetram, também é possível de uma forma bem simples. Bom, agora a gente vai esperar alguns minutinhos, assim eu leio algumas perguntas que vocês enviaram durante a apresentação e a gente já pode discutir as respostas delas. Beleza. O Edu pergunta, consigo buscar os abastecimentos realizados aqui no Yellow? Edu, não especificamente os realizados no Yellow, mas você consegue importar abastecimentos. Então, seguindo a lógica de importação que a gente viu, se você tiver uma planilha Excel, todos os abastecimentos que já foram realizados, você também pode fazer essa importação aqui. O Homero pergunta, eles recebem por e-mail caso queiram também? Sim, eles recebem o relatório por e-mail caso queiram, e as notificações também se você fizer aquela configuração que a gente viu, sim. Renato, como se usa a notificação via Telegram? Bom, Renato, para as notificações via Telegram, a gente utiliza um boot. Eu tenho
Na documentação, a gente tem um guia explicando como você usa esse boot do Telegram, mas é bem simples a configuração. Eu posso passar o link para você depois. Márcio pergunta, posso lançar outras despesas como pedágio, consertos de pneus, despesas de refeições, etc? Márcio, na verdade, sim, você pode. Cada um desses gastos que você menciona seriam serviços. Não sei se seria o ideal, mas se funcionar para você e para a operação do seu cliente, sim, você pode sem nenhum problema. Uhum. Edu, mas se precisar buscar em algum relatório do IA, não é possível? Ele ainda falando sobre a questão de importar os abastecimentos. Nesse momento, Edu, ainda não é possível. Não. Chat, para dar uma olhada. Renato, os abastecimentos são gravados com valores do dia ou busca o último valor cadastrado sempre? Para agilizar, ele busca o último valor cadastrado. Só que, se você sabe que o valor do combustível mudou, você pode atualizar o cadastro para os seus futuros registros ou, manualmente, na hora de criar o abastecimento, você indica quanto custava o combustível naquele dia. Ok. Chat. Márcio, sistema informa gasto médio do consumo de combustível, quilômetro por litro ou litro por 100 quilômetros? Márcio, sim, mas essa informação você vai conseguir lá no Elon só, por meio dos relatórios. Ivo, no caso dos beacons Smart Belt Sensor que criamos, eu consigo customizar relatórios por unidade, indicando as estatísticas de utilização, como o número de alarmes ativados, variações altas de temperatura, bateria baixa dos beacons. Ivo, sim, na verdade essa pergunta não está muito relacionada com o Fleetron, mas sim, você consegue fazer tudo isso que você mencionou no Elon com um módulo de relatórios. A gente pode conversar especificamente sobre o seu caso em privado. E, beleza. Por agora, nenhuma nova pergunta. Ivan, boa pergunta. Ele diz, a que parâmetro vai buscar o valor da quilometragem no momento do serviço? Pessoal, importante isso. Essa é uma pergunta bem importante e eu vou até dedicar uns minutinhos para que isso fique super claro e a gente pode ir lá no Elon conversar um pouco sobre isso. Ok. Então, a gente mencionou que o Fleetron resgata do Elon os valores de quilometragem e os valores de horas de motor. De onde ele tira isso? Ele tira esse valor do contador. Por isso é importante que o contador de horas de motor e quilometragem dos veículos, das unidades de vocês, esteja bem preenchido. Como é que eu vejo isso? Beleza, entra aqui nas propriedades da minha unidade e na janela básicas, na parte inferior, a gente tem as opções que dizem contadores. Então, ele tira o valor da quilometragem e horas de motor daqui. No caso das minhas unidades, eu faço a contagem de quilometragem por meio do GPS, ou seja, aqui eu só estou tomando em conta a distância entre coordenadas. Da coordenada A até a coordenada B, eu tenho 100 metros. Bom, o sistema vai somar 100 metros aqui ao meu valor atual. Aqui no contador de horas de motor, eu estou tomando em conta o sensor de ignição do motor, ou seja, quando a ignição é ligada, eu começo a contar as horas de motor, quando desligam a ignição, eu paro de contar. Todo esse valor vai ser somado aqui nesse campo. Então, o Fleetron utiliza o que a gente tem aqui no valor atual. Pode ser que umas unidades tenham contador um contador de quilometragem, horas de motor diferentes. Por exemplo, se na minha unidade eu tenho, se o meu dispositivo GPS é capaz de me entregar, por exemplo, o odômetro, que seria o valor total de quilometragem já percorrido por essa unidade, eu posso usar como contador de quilometragem diretamente um sensor de quilometragem do Elon, ou seja, um sensor de quilometragem criado a partir do valor de odômetro que o seu dispositivo envia.
obviamente o cálculo vai ser muito mais preciso. Então, depende muito do que o seu dispositivo é capaz de enviar para o Elon. Se ele tem valor de odômetro, eu posso utilizar. Se ele não tem, eu posso fazer com que, para que o sistema não tome em conta só a distância entre coordenadas, que às vezes pode ser inespecífica, porque imagina que eu posso ter um veículo que está estacionado, mas que meu dispositivo GPS me envie coordenadas ao redor da localização real do meu veículo, e isso vai ser contado como quilometragem, ou seja, eu vou estar calculando quantos metros eu tenho entre cada coordenada. Para evitar isso, talvez, se seu dispositivo não tem dado de odômetro, você pode usar essa opção que diz GPS mais sensor de ignição. Então, você vai precisar ter um sensor de ignição criado aqui no Elon, e o Elon, sempre que for contar a distância entre uma coordenada, vai validar essa informação, ou seja, beleza, eu recebi uma coordenada no ponto A e uma coordenada no ponto B. Ambas coordenadas possuem uma distância de 100 metros ou 200 metros entre elas. Ele vai falar, beleza, a ignição estava ligada? Se a ignição estava ligada, ele vai considerar que, ok, vou somar esse valor aqui no meu contador de quilometragem. A ignição estava desligada? Então isso é uma mensagem falsa, eu não posso contar a distância entre as duas porque ele não estava se movimentando. Então, existem opções para filtrar essa contagem de quilometragem, mas, basicamente, o Fleetron não toma em conta nada dessa configuração. Ele só vem aqui e pega o valor atual. Importante, sempre preciso que as caixas automático estejam ativadas aqui para que o sistema vá somando os novos valores que vão chegando. Homero, o aplicativo tem essas opções também? Não, na verdade o aplicativo pega todas todos esses dados de quilometragem e horas de motor direto do Elon. Beleza. Bom, pessoal, a gente vai então encerrando a sessão de perguntas e respostas. Obrigado pelas perguntas, interessantes todas. Por último, eu quero convidar vocês para participar do IoT Project of the Year desse ano. É a segunda edição, é um projeto, uma premiação realizada pela Gurtam, que vai na sua segunda edição. Então, caso vocês tenham um projeto IoT ou um projeto de telemetria aplicado e foi um projeto interessante de sucesso, vocês podem enviar a sua solicitação, na verdade, a sua inscrição. As inscrições estão abertas até o dia 5 de julho, por meio do mywealon.com. E é importante ter em conta que a gente toma em conta não só os projetos que são feitos utilizando as soluções da Gurtam. Então, se você tem um projeto interessante de telemetria ou IoT, mas vocês utilizam outra plataforma, igualmente vocês podem competir e participar dessa premiação. É interessante porque isso gera muita visibilidade para a sua empresa, já que é uma premiação internacional em todos os países que a Gurtam opera, nossos 130 países, assim que deixo o convite. De novo, obrigado pela participação, excelente tarde com vocês. Qualquer dúvida adicional que vocês tenham, deixe o meu e-mail pessoal e a gente conversa por aí. Então, um abraço, até mais, se cuidem todos.